comprometeu-se a entregar o veículo no dia 30 de setembro de 2019, constando no contrato que poderia prorrogar a entrega até dia 30 de outubro de 2019. Devido a atrasos, a montadora entregou o veículo apenas no dia 30 de dezembro de 2019. Diante da situação hipotética, Arlindo procura um advogado que decide propor uma ação pedindo a condenação da montadora ao pagamento de multa contratual de 1% ao mês e de lucros cessantes correspondentes à quantia que Arlindo poderia ter recebido se estivesse trabalhando como taxista. Diante da situação hipotética, considerando o atual entendimento do Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta. A. Em caso de inadimplemento, o juiz deverá conceder o valor da cláusula penal mais as perdas e danos, caso a cláusula penal seja compensatória. Moratória. Não pode, né? Só se ela fosse compensatória. Em caso de inadimplemento, o juiz deverá conceder o valor da cláusula... Tão esperto, né? Muito bem. O valor da cláusula penal, mais as perdas e danos, caso a cláusula penal seja compensatória. O que mais? C. A cláusula penal moratória não é estipulada para compensar o inadimplemento, nem para substituir o adimplemento. Assim, a combinação contratual de uma multa para caso de mora não interfere com a responsabilidade civil. Logo, não há óbice para que se exija a cláusula penal moratória juntamente com o valor referente aos lucros cessantes. Letra D. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. É a mais ajustada. Não é isso? E, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se a acumulação de lucro cessante. Essa realmente é a resposta. É a análise do artigo 411. O que é que acontece? O carro vai ser entregue, tem cláusula moratória prevista, ele ou exige o cumprimento da obrigação principal ou ele vai resolver a coisa em perdas e danos. Entenderam? Ou não? Então ele tem, ou ele vai aqui, olha, tá aí meu carro, eu quero que você me entregue o carro não foi entregue na data, tem lá 1 mês, 2 meses de demora, né, para entrega. Então ele já tem no contrato a perspectiva dessa nossa cláusula penal moratória. Então, quando ele vai cobrar, ele tem que escolher, amor, se ele quer o cumprimento da obrigação ou se ele vai querer perdas e danos. Porque ele tem cláusula moratória e não compensatória. Entenderam? Ele vai escolher. Se ele quiser o cumprimento da obrigação, ele vai só executar lá a nossa mora. Se ele quer agora ser indenizado no todo, aí, filhinho, ele vai ter aquelas outras opções que a gente falou na outra questão. Que é o quê? Vai receber o equivalente, vai receber a mora, vai receber a perdas e danos, que no caso seria a cláusula penal, que ele podia ser compensatória, que ele poderia ter ajustado. Certo? Show? Na nossa questão, nessa daqui, que ele quer o cumprimento de uma obrigação, não é uma entrega de uma coisa simplesmente. Tem, mas aqui, o que o tribunal entende, que se eu tiver uma mora, eu tenho que escolher. Se é mora, eu tenho que escolher a obrigação e multa, ou obrigação e os juros moratórios, ou eu tenho que escolher uma indenização por perdas e danos e os juros dele aí, que são juros moratórios. Ele não poderia fazer essa escolha toda. Agora, quando eu vou falar de algo que é compensatório, não. Compensatório eu posso cobrar. Vou cobrar lá a multa que eu estabeleci como cláusula penal, vou cobrar a mora, entendeu? E ainda posso até, gente, cobrar, segundo aí a gente já viu em algumas outras decisões, se tiver cláusula penal, não posso cobrar perdas e danos. Mas se não tiver cláusula penal, eu cobro perdas e danos. Bora cá, é a letra D. Vamos para a nossa próxima, que é a questão 22. No dia 5 de 411,
No dia 5 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante contrato de compra e venda, adquiriu de Fernando um computador seminovo, 2014, da marca Massa. Olha, ele era cearense, né? Só a Massa. Do tempo de vocês não, né? Era do meu. Só a Massa. Mas tá massa do meu. Quem é do meu tempo sabe do que eu tô dizendo. Menina, era uma riqueza, né? De vocabulário. Mas não tá muito difícil, tá muito diferente não. O meu filho chega, véi, vem, véi, vem, véi. Vê o que, menino? Tá falando com quem? Com teu pai, ainda é mais novo que eu. Tá chamando de véi, presta atenção. É uma graça, é uma graça. Né? Cipá, tá no dicionário de vocês esse cipá? Cipá? Agora ele fala assim, cipá, mãe, de repente, o cipá quer dizer assim, ó, mas pode ser, não sei o quê, pode ser, não sei o que, mas lá. Não, cipá de homem, é pá de quem, meu filho? É sua pá, é sua espinhela, que esta pá, criatura. Traduz, menino. Ele não acredita, a pessoa tão moderna, não sabe o que é um cipá. Eu digo, não, filho, meu nível é outro. Eu me divirto com aquele pivete, viu? Mas bora lá. Seguindo aqui, nós estamos na nossa questão 22. E eu estava lendo a confusão do homem aqui. Então, Sérgio, o pagamento foi integralizado à vista no mesmo dia e foi previsto um contrato que o bem seria entregue em até um mês, devendo Fernando contatar Sérgio por telefone para que este buscasse o computador em sua casa. No contrato também foi previsto multa de R$500 caso o bem não fosse entregue no prazo combinado. Em 6 de janeiro de 2017, Sérgio, muito ansioso, ligou para Fernando, perguntando pelo computador. Aqui está os meninos estão acompanhando, né? Perguntando do computador. Mas teve como resposta que o atraso na entrega se deu porque a irmã de Fernando, Ana, que iria trazer o computador novo para ele do exterior, tinha perdido o voo e só chegaria após uma semana. Por tal razão, Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de imediato a Sérgio. A mesma coisa. O que é que ele tem direito? Ele tem direito a mora cumprimento da obrigação. Certo? Artigo 1411 e a nossa questão aqui é a letra B. Opa, minhas crianças estão aqui sem... É a B, filho. É a B, B de bola. B de bola, B de bode, né? Se você for para a encruzilhada, B do que você quiser. 23. As arras negociais, eita, menina, é de com força, é cláusula penal, é arras, da reia, menina, pega fogo. Assistem? Vocês assistem o comentário? Pois é esse sim, né? Pega fogo, acaba sem futuro. O dia que eu ouvi, eu digo, é o quê? Eu tava lá, onde o vento faz a curva em casa, que eu ouvi a zoada do homem, pega fogo, Eu digo, tira as crianças daí, meu filho, que isso não é normal, não. Você corre que o comentarista diga. Vocês sabem, né? Vocês sabem. As arras, 23. As arras negociais são típicas entre as relações travadas no circuito econômico. Pelo seu uso, as arras representam uma garantia às partes, a fim de providenciar certa estabilidade nos negócios jurídicos celebrados, vez que elas se ligam aos comportamentos pessoais dos sujeitos, ainda que possam envolver algum bem imóvel dado em funcionalidade econômica. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. O que ele está dizendo, amor? Que as arras, tanto elas podem ser dadas em dinheiro, como elas podem ser dadas em bens, certo? E trazendo aqui a tradução, se pá, você não estiver lembrando, estas arras aqui, elas são aquela arras ou sinal. É aquele valorzinho que você dá de entrada, certo? Para validar ali o negócio. Seguindo,
Estas arras aí, antes da gente falar das alternativas, elas podem ser de duas formas. Eu tenho arras penitenciais e tenho as arras que são confirmatórias. Tia, o que é arras ou sinal penitencial? Ele é como se funcionasse como uma multa, certo? Nas arras penitenciais, você está diante de um negócio jurídico onde você não tem lá restrição no que diz respeito ao arrependimento. Tá ali, firmou um negócio, mas já sabe, pode se arrepender. Já sabe, pode ser que no meio do caminho uma coisa não caminhe, não venha como foi contratado. Então, as arras penitenciais, elas podem sim trazer para você a perspectiva da mora, certo? E a compensatória, tia, vai trazer para você a indenização. Show? Só que não confundam. As arras não é a mesma coisa que cláusula penal. Na cláusula penal, quando ela é estabelecida, eu digo, olha, se não for cumprido, se o negócio aí for atendido, vai acabar com o nosso... o inadimplemento absoluto, você vai me pagar de indenização tantos mil. Na nossa cláusula penal compensatória. Nas nossas arras, nós temos as confirmatórias, um exemplo diferente. O valor que você deu a título de sinal, ele seria o quê? Apenas o mínimo que você iria receber. Podendo, provando perdas e danos que ultrapasse o valor das arras, ainda assim você pode ser indenizado. Tem uma complementação do que você está requerendo. Bora ver as alternativas. É arras. Não? Mas das alternativas acho que vai entender melhor, não? Bora lá. Eu vou fazer um negócio com você e coloco lá no contrato, certo? Que nós não temos aqui na nossa relação direito a arrependimento. Ou, no silêncio do contrato, a lei diz que o que você está pagando a título de sinal, o que você está pagando a título de entrada, seria a confirmação do negócio e, portanto, não estaria ali prevendo a possibilidade de arrependimento daquele negócio. Agora, quem sabe ou não sabe que arrependimento ou não arrependimento, não cumprir acaba. Não. A diferença é que a lei vai acarretar um ônus maior. Se eu tenho um contrato, o meu negócio lá não prevê arrependimento, as arras que eu dei foi confirmatória. Ó, mas eu quero esse apartamento aí, viu? Garanta aí, eu estou lhe dando aqui tanto. Pra gente garantir, o que é que você faz? Você não vai vender para outra pessoa, você está ali amarrado com aquela criatura, certo? O que é que vai se dar? Quando ela tem essa percepção, ou melhor, essa perspectiva, a lei vai dizer se o cara se arrepender, mesmo não constando possibilidade deste arrependimento, ele vai ser indenizado, recebendo o quê? Vai receber estas arras. Se quem se arrependeu, se quem decidiu não cumprir foi o credor. Estou aqui negociando com você, você vai me vender um apartamento, eu quero garantir o apartamento, te dou já um valorzinho de entrada, que a gente chama de arras, vou te pagar lá 30 mil, 40 mil de arras, certo? E quando chegar aí no decorrer desse contrato, o credor diz, quero não. É a mesma coisa que falar em final? No código tem arras. Pronto, então é esse exemplo que você está falando da compra do apartamento, né? Você dá sinal ou dá arras, seria confirmatório. Para dizer o quê? Sem direito a arrependimento, amor. Certo? Estou aqui confirmando, tá? Estou dando o biscoito para você sentir o gosto e não voltar atrás. O credor resolveu acabar com o negócio, resolveu não cumprir com a obrigação. Quem é que vai ser indenizado aí? O devedor, né? Assim, ele foi impedido. O que é que a lei diz? O credor que não cumpriu a obrigação num contrato onde tem arras confirmatórias sem direito a arrependimento, vai indenizar o devedor no valor em dobro, repetição de débito, vai devolver arras mais o dobro dela. Ou seja, o devedor receber o dobro de arras, né, das arras que ele pagou, para que possa trazer essa penalização. Tia, recebeu o dobro das arras, para por aí? Não. Ele tem direito a perdas e danos também, certo? Nas arras. Então, não confundam. Arras não é cláusula penal. A cláusula penal, você estipula o valor, chegou e não cumpriu, você cobra aquilo. Então, somente, você não tem perdas e danos. Se eu tiver cláusula penal, eu não tenho perdas e danos dentro de uma perspectiva compensatória, certo?
Só para vocês não confundirem. Mas eu posso ter cláusula penal moratória que permite que eu cumule perdas e danos a depender da circunstância. Se eu não quiser o cumprimento da obrigação. Confirmatórias. São aquelas em que não há restrição no que diz respeito ao arrependimento. Você pode. Então você já está no negócio sabendo que pode correr aí o risco do cabo desistir. Mas nesse mesmo sentido aí que você está falando, ele desistiu, ele não quer mais vender por um fato que impossibilitou essa venda. Se nós estivermos falando, caso fortuito, força maior, nós estamos falando de excludente. Excludente de responsabilidade não acarreta a responsabilidade. O máximo que vai acontecer vai devolver o que ele recebeu. Simples. Sim. O valor simples e não em dobro. Por quê? Porque é excludente. Então, é como se fosse um bem. Eu tenho a obrigação de dar. Aí eu perdi o coisa. Na hora que eu fui entregar, não tinha mais. O que é que acontece? Eu tenho que devolver o valor equivalente do bem. Só isso. Não há uma penalização. Porque nós estamos diante de uma situação que é excludente de responsabilidade. Certo? Bom, mas deu para entender pelo menos a introdução de arras? Show. Então, bora aqui para as nossas alternativas. É a 23. É a 23, né? Letra A. Se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem imóvel, deverá as arras, em caso de execução, ser restituída ou computada na prestação devida, ainda que de gênero diverso do principal. Falso. Se eu tenho um negócio, eu dou como arras aqui um bem imóvel, eu vou ter o direito de receber o mesmo bem imóvel de volta, certo? Eu só teria aí uma compensação, se fosse o caso, se eu estivesse falando de dinheiro. Vamos lá, eu cumpri o negócio com você, porque a arras não é para garantir? A ideia não é essa? Estou dando sinal para garantir que esse negócio vai para frente. Beleza, o negócio foi para frente, chegou ao fim, com tudo cumprido direitinho, certo? O que é que ele está dizendo? Se eu dei como arras, como sinal, dinheiro, é obrigado o quê? A lógica, filho, o credor vai ter que abater essas minhas arras desse meu valor total, que eu vou pagar. Se não, eu estou pagando o valor todo mais arras, vou pagar mais. O objeto lá, você está comprando um apartamento de 100 mil, você deu arras de 10 mil, você deve quanto? Você deve os 100, mas o seu credor tem que abater os 10 que você deu de entrada. O apartamento é 100 mil, entenderam? As arras e o sinal, ele tem um objetivo, é para confirmar, certo? É para trazer algum tipo de garantia. Então, ele precisa fazer esse desconto do valor. Tia, eu dei como arras, não foi o cacau, o dinheiro. Eu dei como arras um carro. O que é que acontece? Concluí o meu contrato, eu tenho o carro de volta. Não vai ficar valorando, né, o mercado. Agora vale tanto, não. Aceitou, filho, devolve. Mas eu vou pagar quanto? 100 mil. Porque o valor do apartamento por 100 mil. O valor do quarto que eu estou comprando é 100 mil. Entenderam? Devolve o carro, né? Você paga tudo e sente carro. Exatamente. O menino sabe. É isso aí, filho. Vou dizer agora. Nessa letra A, que não é verdadeiro, o artigo é o 417. Por quê? Porque você só vai ter abatimento se a coisa for do mesmo gênero. Então, se eu estou com a prestação que é de dinheiro, só vou ter abatido o dinheiro. Se a minha prestação é para pagar em dinheiro e eu dei como arras um objeto, um bem imóvel, eu tenho a restituição desse objeto e não o cômputo dele para esse pagamento. Entenderam? Bom, letra B. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, então o devedor, que foi quem deu a entrada, se ele não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem ofertou a arras, é isso? Bora cá. Poderá quem a recebeu
haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros, tal. Vai receber, filho, 2 vezes o valor do sinal. Então, tá errado. Aqui é o artigo 418. Letra C. A parte inocente, ser humaninho, pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima, podendo a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como mínimo de indenização. Essa é a alternativa verdadeira. Certo? Artigo 419 vai falar o quê? Que é possível você pedir arras e perdas e danos. Por quê? Porque estas arras não são cláusula penal. A arras é garantia de pagamento, é confirmação, ou pode ser a penitencial, onde você está ali fechando um negócio, não está dando garantia de que não vai se arrepender, mas quer pelo menos dar ali a evidência da sua boa-fé. Vou lhe dar aqui uma entrada, se não der certo, mais tarde a gente se resolve, porque a lei vai falar, eu dou entrada a título de arras para alguém, e essa nossa relação não tem aquela história do não arrependimento. Eu posso me arrepender. Eu já sei que se eu vou me arrepender, eu vou perder o sinal que eu dei. Porque é assim que a lei diz, o credor que não dá causa ao fim do negócio, se é o devedor que resolve simplesmente não cumprir mais, nosso credor fica com as arras como título de indenização para ele, certo? Mas isso não é cláusula penal, isso é apenas a relação que a lei traz para compensar essa situação. Se você não tiver, se o contrato não disser de forma diversa, a gente parte do pressuposto que aquela relação não permite arrependimento. No silêncio do contrato, não cabe arrependimento. É preciso estar explícito no contrato o arrependimento para que nós possamos mudar, colocar essas arras aqui como penitenciais. E tem mais! Não dorme não. Olha, minha própria irmã está dormindo, que dirá vocês, né? Olha, é um descrédito muito grande que a pessoa dessa tem. Casa de ferreiro, filho. Isso vocês sabem. Mas o meu não é de pau, não é de ferreiro mesmo. Caboclo é boa. É minha irmã. Volta pra cá, foca na tia. Pensa na pressão. Porque não sai, não fica aqui, entendeu, amor? É pro resto da minha vida essa coisa linda. É minha irmã caçula, gente. Minha irmã caçula. É, a minha caçulinha. Linda. Graças a Deus ela veio ao mundo. Limpou a raça, né? Ela falou, meu filho, você não viu titia pequena, amor? Ela já é muito linda, grande. Imagina de dia pequena, olha os pifes, as canelinhas. Era só o vem. O vento batia e ela ia. Voltava e ela também voltava. Aí vem a pessoa, alta. Quando ela novinha já era mais alta que eu, já derrota. Graças a Deus ela chegou. Amor da minha vida. Eu só traumatizei um pouquinho ela, mas... Gente, coisa de irmão. Né, filha? Prefiro não comentar. Vamos cá. Então, a resposta é a letra C, artigo 419. Deixa eu voltar aqui para o pessoal de casa ver. Certo? Arras mais perdas e danos. Questão 24. Vixe, está acabando, olha. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais 30. Eita, é de culpa, vocês vão ficar doidos, vai dar certo. Vale a pena. Vocês estão plantando e vocês vão colher, acredite. Essa sim é uma regra da vida que funciona. Só não sabe quando, mas funciona. Funciona. No que tange, dia 24, a questão 24. No que tange a responsabilidade civil, os elementos que devem estar sempre presentes são a conduta, dano e dolo. Ah, se desintoxicou do direito penal? Muito bem, a maioria erra. Conduta, dano e culpa. Nexo causal,
conduta e dano. Artigo 927, filho. Artigo 927. Nexo causal, conduta e dano. Ou seja, a sua conduta que para o direito civil, que é muito mais simples, pouco interessa, filho, se você estava com dolo, se você estava com culpa, se você queria o prejuízo, se você não queria o prejuízo, porque nós estamos para simplificar a vida. A sua conduta, se ela provocou o dano, você é obrigado a reparar. Se a sua conduta não provocou o dano, independentemente da sua intenção, você não é obrigado a reparar. Vamos aí para um exemplo prático, eu sei que ninguém já passou por isso, eu tenho por mim que não, mas de repente você se identifica. Você tem um desafeto, amor, certo? Você mora num prédio, apartamento, você tem uma varanda linda, você tem cheio de jarrinho de plantinha, corra fofa. Seu desafeto resolve, infeliz, passar ali na passarelazinha do prédio, bem debaixo das suas forças. Aí você diz, ser humano, tu agora me deu a grande oportunidade. Caso fortuito, força maior, me virei sem querer, bah, derrubou o jato. O ser humano sentiu o negócio aí, passando aqui, parecia um espírito passando por ele. Mas não pegou nele. Aí eu te digo, pensa como um civilista, amor. Tem responsabilidade civil? Não existe esse dano hipotético. A conduta não gerou dano, então não tem que reparar. Agora vai pro crime. Uma intenção. Lá no âmago do ser, no mais profundo do íntimo da pessoa, ela queria esbagaçar o tal do negócio, não é assim? Vocês entendem um negócio complexo desse e não quer entender civil? Não pode, filho, não pode. Bora lá, então a letra B. Aí, filhinho, quando eu vou falar, o que mais? Desculpa. Com nexo causal, conduta e dano. Eita, menina, até eu. Nexo causal, conduta e dano. Letra C, certo? Questão 25. José e Pedro são vizinhos. E José é dono de um cachorro de porte grande. Ele tem um mau-mau. Por esse motivo, José instalou grades ao redor da sua casa, fechadura no portão e colocou uma placa, cão bravo, na frente, né, para a calçada. Certo dia, enquanto o filho de Pedro brincava no quintal, a bola caiu na propriedade de José. Acreditando que o cachorro o reconheceria, por serem vizinhos de longa data, Pedro entrou no quintal de José para pegar a bola, enquanto este não estava em casa. E acabou o quê, amor? Acabou sendo atacado pelo animal, causando-lhe ferimentos graves. Pedro ajuizou uma ação buscando indenização por danos. Levando em consideração a situação hipotética, assinar a alternativa correta. Tem que ir muito além? Ora, mas veja, o rapaz avisou, amor. Cão bravo, filho. Ele achou que era uma entidade, só pode. Tem um cão bravo ali, querido. Cuidado, tem cerca, tem tudo. Ele só responderia, o dono do animal, se ele não tivesse tido todos esses atos de prudência, certo? E também a gente vai ter o dono do animal isento de responder se for um caso fortuito. Nossas excludentes. Mas fora isso, ele seria obrigado, portanto, o seu querido vizinho, que resolveu testar se a entidade estava ali ou não, saiu mordido. Carimbado, certo? Tem como ter reparação num negócio desse? Viu como é lógico? É simples, amor. É o bom senso. Essa é. Não, filho, a maioria que a gente vê aqui é bom senso. Resposta é letra, qual é a 25? Letra B. Não há responsabilidade civil, tendo em vista que a culpa foi exclusiva da vítima. Ora, teve uma situação, eu não me recordo aqui a base da coisa, mas o caba tinha uma cerca no muro, certo? Me contaram essa história. O caba tinha uma cerca no muro, a cerca era elétrica, mas ele não botou a placa dizendo que a cerca era elétrica. O mirim foi lá para pular o muro, tomou-lhe um choque. O cara tá errado, ele tinha que dizer que a cerca era elétrica. Aí já é gato. Eu vi no Instagram
Instagram esses dias dizendo assim, teu pai é tua mãe é eletricista? Aí o cara vai dizer assim, por quê? Eu sou um gato? Aí ela diz, não, tá mais pra uma gambiarra. Eu adorei. Então, bora lá, questão 26, crianças. Sobre a reparação de danos, é correto afirmar que... A gambiarra foi muito boa. Apenas a culpa concorrente da vítima é admitida como causa de redução da indenização pelo Código Civil, constituindo a exceção ao princípio da reparação integral. É falso. Aqui a gente tem artigo 928, 944, parágrafo único. Eu também posso ter a redução se eu tiver uma ação que ela o resultado dela é grave, mas a culpa da criatura é levíssima, certo? Um exemplo bem ligeirinho. Aí você tem a exceção daquela reparação integral. Você, filho, botou um ser humaninho no mundo, né? Quem não botou, fica pronto, que é pancada. É bom, filho, é muito bom. O menino, filho, esperto, elétrico, sendo meu filho triplicado de energia, chega e começa a chorar que quer Danone, que quer comer, que quer né? Tô com fome, quero merendar. O menino começa a chorar. Aí eu não, né? Porque eu não vou matar meu filho. Você vai, pega aí. Menino, espera aí, vai no mercado. Compra as comidas do ser humaninho. Aí lembra que tem outros ser humaninhos que invadem sua cozinha, uns ratinhos. Resolve comprar também um veneninho para rato. Aí chega, bota as compras em cima da mesa. O ser humano que tá com fome e quer merendar não tem paciência. Você vai, filho, tomar banho e o menino rasga tudo, achei meu Danone, pega um veneninho de rato que é rosinha. Tá no mesmo potinho assim e ele emborca. Eu tenho o que aí? Uma responsabilidade. Nós temos um evento que teve um resultado grave, mas a ação dessa criatura, o desleixo dela foi também gravíssimo. Por quê? Caramba, quem é que não imagina que um menino vai mexer numas compras dessa e vai procurar? Imagina, ela foi medíocre na análise dela quanto a o possível dano ou o perigo que esse menino estava passando. Tenho aí a nossa reparação integral, lógico. Segunda situação, filho, você vai e faz a mesma coisa. Vai no mercado, compra tudo, lembra dos vizinhos que são os ratinhos, compra o veneninho do rato, leva pra casa, chega em casa e ó, eu sei quem tem aqui, eu sei o tipo da minha peça, vai no armário da cozinha, abre o armário, bota a sacola lá, fecha o armário e vai tomar um banho, porque nós estamos na época do Covid. O que que acontece? O menino vê, filma, filho, ele te acompanha. Acredite, eles acompanham tudo. O que você imagina, o que você não imagina, esses meninos veem tudo. Aí o menino vai lá, vê você saindo, pega a cadeira, olha, tão inocente, pega a cadeira, sobe na cadeira, abre o armário e diz, achou, mamãe achou que eu não encontrei, emborca o veneno. E aí, tem reparação integral? Tem reparação integral. Mas que você tem agido como, né, uma pessoa natural, média, com cuidado, mas ainda assim tem uma reparação integral. Agora vamos para a terceira situação. Papum! Você chega, sabe aquelas mães, não é neurótica não, cuidadosa, que bota um monte de hidratante no menino, né, protetor solar, um guarda-chuva, o bichinho sai todo, no Ceará, menino, sai todo coberto, é para virar o quê? Um camarãozinho, né? Mas enfim, você vai, filho, vai pro mercado comprar o tal do Danone, compra um presentinho do rato, volta para casa. E aí você, sabendo a cria que botou no mundo, bota, abre armário, bota o remédio e fecha, bota a chave. Passa a chave no armário, tá? E vai tomar banho, porque estamos em época de Covid. O que é que vai acontecer, tia? Não sei se no tempo de vocês existia, mas no meu tempo existia um tal de amaciador de carne, que era um martelo. Era parecia um martelinho, né? Vocês são muito jovens, né? Hoje vocês têm um líquidozinho que amacia a carne, né? Um negócio assim. Mas tinha um martelinho de alumínio, que ele tinha uns dentinhos assim, aí você ficava... até ver o outro lado para dizer que ela ia ficar macia. Pois o ser humaninho, filho, não vai muito longe não. Puxa a cadeira, pega o martelinho e lasca no armário. Quebra. Tira o negócio que tá lá. E embora, que o bichinho tá querendo, filho, partir dessa para melhor. E vai-se embora. O que é que nós estamos tendo aí? Essa situação. Aqui, a mãe foi diligente, amor. Acima do que se espera. Ela não só colocou em um local de difícil acesso, mas ela fechou, botou a chave, passou a chave no negócio, para o menino não ter acesso. Mas não sabia ela que o bichinho era mais evoluído, tá entendendo? Tão evoluído que saiu dessa e foi pro céu.
Então, o que acontece? Nós podemos, nessa circunstância, ter a exceção ao princípio da reparação integral. Que seria o quê? A indenização se mede pela extensão do dano. Nesse caso, a mãe agiu com a culpa levíssima. Oi. Nos dois primeiros casos, a responsabilidade é objetiva. Da mãe? Porque ela tinha um dever, né? É, responsabilidade civil por ato de terceiro, né? Ela tem o dever. Pai, mãe e os bichinhos são presenteados pela lei. Olha, uma situação para você entender melhor. Tem a galera que comete umas doidices aí. E a galera do crime sabe, vai ter o perdão judicial. Né? Então lá no crime, a gente entendeu realmente, né? A pena dele é eterna, enquanto vida ele tiver. Mas ele pode ser obrigado a reparar no cível. Pelos danos que ele vai provocar a outras pessoas que também vão sofrer com esta falta. Então, a mãe, o fato de você ter uma responsabilidade civil objetiva, não tira de você a possibilidade de provar que você não teve culpa. Não tira de você a possibilidade de provar as excludentes de responsabilidade, porque não é uma culpa tão somente, são as nossas excludentes. E aproveitando o rumo, quais são as excludentes de responsabilidade? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, legítima defesa? Não. Estado de necessidade? Não. Se você leu isso, faça a distinção, filho. Separa as farinhas, porque é diferente. Se eu estou agindo em um estado de necessidade, eu tenho liberalidade em lei para agir. Eu não estou agindo de forma ilícita, porque a lei prevê, eu tenho que me defender. Porém, se eu provoquei dano a alguém, materialmente falando, eu vou pagar pelo dano que eu provoquei, por mais que eu esteja aqui agindo em legítima defesa em estado de necessidade. Não é excludente de responsabilidade, certo? Aqui a mãe tem a obrigação de cuidar, tem a obrigação de guardar. Resumindo, ela tinha que saber que tinha quase que um serial killer em casa para poder ela não ter esse efeito. Mas ainda assim, há uma redução de indenização. Não é o princípio geral. Letra B. É B, né? B. Não vai beber. Se adota, segundo entendimento majoritário, a teoria do risco integral como fundamento da imputação de responsabilidade, independentemente de culpa, em razão da atividade de risco. Eita, misturou aí o risco da atividade com a responsabilidade que é imposta em lei. Risco integral, filho, você responde tendo culpa, com excludente, sem excludente, você responde de forma ampla e absoluta no risco integral. Exemplo, tive uma situação aqui, foi do Césio, de uma cidadezinha, tinha lá um menino, o pai do menino era gari, estava limpando a rua e viu uma bolinha brilhosa, linda, né? Brilhando no fundo da alma dele, pegou a bolinha, vou levar pro menino. Chegou o menino, olhou, ai, que bolinha linda, brincou pra cá, brincou pra lá, vou levar pro colégio. Chegou no colégio, todo mundo pela bolinha, o que aconteceu? No final, mais da metade da cidade morreu, porque era Césio. Então, a nossa lei atribui ao Estado uma responsabilidade civil integral nessa situação. Não adianta o Estado dizer porque choveu, porque teve um raio, porque rachou o negócio, saiu pulando. Não interessa, Estado, você responde integralmente e sem possibilidade aí de excludente, certo? Então, não se aplica isso aqui nas nossas relações comuns. Por mais que você queira, viu, amor? Mas não. O que mais? Letra C. Todos os membros de um grupo, pela adoção da teoria da causalidade alternativa, podem ser responsabilizados quando não seja possível determinar, dentre outros, quem deu causa à lesão. Claro, artigo 938 do Código Civil. Tá lá, filho. Normalmente o pessoal, né, tá no estádio. Aí, seu time perdeu, seu time ganhou, sei lá o que foi. Tem um pessoal desavisado que vai justamente para a torcida do inimigo, né? Do contrário. E chega lá, começa a briga. E aí o que acontece? A lei, na regra, é para você poder conseguir identificar aí quem está na confusão. Faz o estudo lá da perícia para saber quem fez o quê, quem deu o chute, quem deu o cascudo, quem deu a paulada, para poder entender qual foi, ao final, que gerou a morte daquela criatura. Qual daquelas pancadas gerou a morte dele? Para que essa pessoa específica responda pela morte. Quando isso não é possível,
junta tudo, filho. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Tudinho junta na panela e responde. Como responsabilidade deles, vai porque não se consegue identificar quem é. Mas todos eles estavam envolvidos naquilo. Então, todos eles, de alguma forma, colaboraram, certo? Com aquele dano. Então, a resposta é a letra C, artigo 938. Bora aqui para a nossa questão 27. Tá chegando, tá acabando, tá acabando. Amém. Quem disse glória a Deus? Porque eu não posso nem reprovar a pessoa. Meu filho, não quebra as correntes não, meu filho. Você acabou sendo líder de sala mesmo que não quisesse. Traduziu tudo que o povo tá querendo dizer. Bora de se livrar de mim não, amor. A tia vai estar aqui até o fim. Verônica conduzia seu veículo automotor pela sua mão de direção quando foi obrigada a desviar de um caminhão desgovernado que seguia na rota de colisão com o seu carro. Ao desviar, Verônica acabou colidindo com o veículo de Jorge, que estava na via secundária, em velocidade moderada e em estrita observância às leis de trânsito. Nesse caso, é correto afirmar que a responsabilidade civil de Verônica pelos danos causados ao veículo de Jorge, podendo exigir regressivamente o valor que indenizar ao proprietário ou condutor do caminhão. Bora lá para poder, vamos catar o feijão. Filho, essa situação é o que chamamos de estado de necessidade. Você vem dirigindo, feliz, satisfeito, de repente vem um ser humaninho, saiu da aula de civil, perturbado, filho, sem oxigenar o cérebro, quase lesionado, o pobre não consegue ver lá no CRE, só pensando no crime para tentar ver se dá um alívio na vida dele. E aí ele vai ao encontro do seu carro, Aí você, para não matar o infeliz, porque você tem esperança que ele vai para os quadros da ordem, você desvia o carro. Aí nesse seu desvio, você taca o carro na parede, quebra aqui o pilar do prédio. Eita, derrota, aí morreu todo mundo. Bateu no carro aí do homem, bateu no carro que estava parado, estacionado, certo? O que vai acontecer? A lei vai dizer que você agiu de forma lícita. Você poderia realmente, você deveria ter feito aquilo. O seu estado de necessidade lhe impõe uma reação. Mas você não está isento do dever de reparar o dono do carro que estava ali paradinho, sem fazer nada com você. Tá entendendo? A sociedade não vai, filho, arcar com a sua escolha. Então, quando se fala em legítima defesa e estado de necessidade, não são excludentes de responsabilidade. Eles são excludentes de ilicitude, galera do crime sabe disso. Excludentes de ilicitude não é excludente de responsabilidade. O que é excludente de ilicitude não vai atribuir para essa criatura nenhum tipo de culpa, entendeu? A nossa lei permite que ele reaja dessa maneira. Se a criatura veio para agredir, você acaba reagindo, para poder se defender. E aí eu estou falando de algo que é uma reação a esse dolo. Ou você vai agir em legítima defesa. Show, filho, pode agir em legítima defesa. Tanto para defender a sua vida quanto para defender a posse. Por quê? Porque é tão importante, quanto a vida. O que é que nós vamos ter nessa perspectiva legal? Tá livre, amor, mas cuidado na sua escolha. A consequência dela acarreta a reparação. Outra coisa importante, quem vai pagar? Sou eu, aliás, é você que bateu no carro porque desviou, ou é o meu aluno lindo que estava muito doido, porque saiu da aula muito perturbado, Sou eu, ou é você que bateu no carro. E vem regressivamente contra aquele que lhe colocou nessa condição de risco e acabou resultando nessa sua escolha. Mas quem responde diretamente é você, porque foi sua conduta. Não exclui a responsabilidade. Então, nós vamos ter a mesma análise. Lembra que eu falei? Não interessa, filho, se você queria ou não queria. Se era dolo, se não era dolo. Sua conduta acarretou aquele dano. Você paga diretamente e vem regressivamente contra quem lhe colocou naquela situação. Certo? Tia, tem alguma exceção a isso? Tem. Uma. O carro que está parado é exatamente do ser humaninho. O cara deixou o carro lá, saiu, filho, delirando no meio da rua,
passando as pernas aí, pensando, eu quero respirar, eu quero oxigênio, eu quero vida. E nesse pensamento delirante dele, ele acabou aí, encontrou seu carro e, para você não matar o infeliz, você puxa para desviar e bate no carro dele. E aí, filho? Vai se beneficiar da própria torpeza? Não! Aí você não precisa reparar, filho. Não é porque é excludente, não. É porque você só tomou aquela ação dada a atuação dele, desidiosa, negligente, irresponsável, que saiu aí delirando no meio da rua e colocou tudo em risco. Entenderam? Então, claro, eu não vou ser obrigada a reparar o patrimônio daquele que me colocou na condição de risco. Torpeza. Bora cá, continuando. Na nossa questão 27, nós temos a letra A como a nossa resposta. Artigo 929 e o artigo 188, certo? Do Código Civil. Eu já li aqui para vocês que ele responde e vem regressivamente contra aquele que colocou ele na condição de risco. Vamos aí, 28, tá terminando, tá? Na próxima aula eu vou trazer chocolate. Professora, promessa. Pra mim. Eu trouxe, olha. Aí quem ficar, eu dou um pedaço. Isso é que é um suborno sem futuro, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas se fosse pra mim o suborno, valia, porque é doente pro chocolate. Bora cá, nossa questão 28. Tá terminando. Um ônibus da empresa A, que realiza transporte rodoviário de pessoas em estrada próxima a Aparecida de Goiânia, transportando 30 passageiros, sofreu um acidente por culpa exclusiva do motorista do caminhão que trafegava na via de mão dupla, em posição contrária ao do ônibus. No acidente, houve 5 vítimas fatais e diversos feridos. Nesse caso, a responsabilidade civil da empresa transportadora em relação aos passageiros é... Nada me prendendo, né? Eu posso discutir o conteúdo das Falar com ela, no final, quando acabar, a gente gostou. Se eu der 10 coisas a mais, eu não vou ter minha. Justamente. Então, eu consigo discutir com eles na doutrina. Pois então, pronto. Mas aí, quando a senhora acabar esse bloco, a senhora dá uma pausa pra gente ver essa questão. Eu vou parar um pouquinho pra gente tomar uma água. Isso, os 30, quando acabar os 30, tá certo? Tá, tô acabando, né? Tô na 28. Tudo bem. Bora! Estão preocupados com a oxigenação da mente de vocês, ó. Por quê? Muito tempo já truando no juízo de vocês. Brincadeira. Bora. Custa nada, filho. Falar, fazer de conta. Bora falar sobre essa situação aqui? Lógico que vocês vão para nossa perspectiva do direito aí contratual, da força, né? Que a lei vai trazer. O transportador tem que garantir a segurança, né, das pessoas, tal. Aqui, a nossa fundamentação seria o artigo 735, 734 do Código Civil e ainda anotei uma súmula, 187 do STF. A resposta seria a nossa letra D. Seria uma responsabilidade objetiva, certo? Não podendo ser excluída a culpa exclusiva de terceiros, cabendo à transportadora apenas o pedido de regresso. Olhe. Vamos aí ampliar nossa compreensão. Crianças, quando eu vou falar dessa nossa circunstância, você há de convir que essa situação é algo que você não teria como prever. Nós entramos no que chamamos de caso fortuito. O que é caso fortuito? Caso fortuito é a circunstância que você não consegue evitar porque não tem como prever. Eu não sei o que vai acontecer, eu sou surpreendido com aquilo, por isso eu não consigo evitar. Se eu soubesse, eu evitaria. Força maior, por sua vez, traz o quê? A força maior é algo que você até consegue prever, filho, mas não dá para evitar. E como sempre, eu não consigo evitar esse nosso brocadinho. Moreno alto, bonito, sensual. Já ouviu falar? Não? É blitz. Afirma, eu sou de que mundo? Vocês estão em que mundo? Amei, eu tenho uns colegas, uns camaradas aí, valeu, filho.
Mora no alto, né? Porque tem que falar baixinho para não escandalizar o povo. Mas o que é que acontece? Filha, você vê. Você tá vendo, tá prevendo o negócio. Vai passar por você. A mão treme, começa a suar, o coração... Você não tem como evitar. O negócio é irresistível. Essa é a ideia da lei. É irresistível, por isso que você não consegue evitar. No meu caso, o irresistível foi um amarelinho, bichinho, baixo, fortinho, fofo, mais novo. Foi ele. Tirou de casa. E mais novo, mas diz ele, olha, você me tirou de casa. Tu acredita que ele diz isso pra mim? Que eu tirei ele de casa. E ainda tem assim, olha meu castigo. Todo aniversário de casamento, o nosso hino. Não interessa se ela é coroa. Pode, né? Ah, tá rindo. Ri não, filho, isso é o motivo do meu ódio. Eu digo, criatura, tu é mais novo que eu, coisa pouca. Nem vou dizer quanto é pouca, viu? Tipo uns 3 aninhos. 3 anos. Hoje é nada. Mas quando a gente casou, que ele tinha 17, era muito. Casou não, que tinha que ter uma reparação, certo? Aí eu também não ia casar assim, certo? Puxa, abusada. Então, tive aí 1 ano de namoro para poder completar 18 para casar. Aí deu certo. E estamos a 24. Não faça as contas para não saber a minha idade. Estamos casados a 24, graças a Deus. Bichinho, já agora não vale mais a pena para ele, né? Não vale. Ah, não. Agora não é hora de você desistir, não. Já prescreveu. Já prescreveu. Mas vamos cá, o que é que eu quero que vocês entendam? Caso fortuito e força maior, eles têm esse âmbito, ou esse perfil, para que você não se condicione quando for estudar ou ver uma questão dessa natureza, apenas ao que você entende de contrato. Porque nós temos a responsabilidade civil, que advém o quê? Advém da extracontratualidade. Extracontratual. Nesse caso, em qualquer outro que você venha analisar, a lei vai pegar o caso fortuito, já superou, né, a nossa força maior, já entenderam, eu tenho certeza. E vai chegar aqui no nosso caso fortuito, e a lei faz a doutrina faz uma divisão. Eu tenho o fortuito, que eu chamo de fortuito interno, e tenho o caso fortuito, que é o que chamo de fortuito externo. Tia, que diabo é isso? É simples. Quando eu vou falar de um fortuito interno, eu estou falando sim de algo que eu não tenho como prever exatamente a sua ocorrência, e por isso eu poderia ocorrer de eu não evitar, mas eu sei que a atividade que eu desempenho, ela é passível de provocar este risco. Simples, amor. Você é um banqueiro. Não que bote banca em casa, você é um banqueiro. Aí você já sabe, amor, que a sua atividade vai atrair aqueles meninos bons. Não é não? Os meninos bons estão guardados? Vai atrair, meus meninos vão lá, filho, estão afim. A possibilidade de ter assalto, né? Vai no banco, vai nos caixas automáticos, onde você passar, você já sabe que ali é uma situação da atividade que você desempenha, é um caso fortuito, porque você não tem como marcar na agenda para saber quando é que a criatura vai assaltar, a hora, não tem, senão você está aí fraudando o seguro, né? Você não tem, mas você sabe que a sua atividade tem esse risco. Então, a lei traz, ou melhor, a doutrina traz e a jurisprudência classifica como um fortuito que é interno, acarretando para você a responsabilidade civil pelos danos advindos da sua atividade. Então, a principal ideia, e o que eu preciso que vocês tenham a abertura de mente, porque as questões podem trazer para você situações diversas, é que você vai analisar o risco da atividade. O risco da atividade da criatura, tia. Tem o cômputo disso? Agora vamos para outra situação bem legal que ninguém aceita. Mas é uma verdade. Está no ônibus, você está no busão, no buzu, todo mundo se preparando para vir para a aula, para pegar o ventilador. Aí o que acontece? Entra o mirim, os meninos, as crianças, que estão, aula prática, né? Eles entram e saem assaltando todo mundo. Você fica desesperado, amor. O seu iPhone que você comprou em 84 parcelas, foi-se embora com o menino. E agora? Ah, eu vou atrás, vão ter que me dar e me pagar, isso não é certo. Aí vai atrás do Estado.
O Estado, você tem que me pagar, você é responsável pela segurança. De onde é o Estado? Eu, por acaso, sou segurador universal, meu filho, eu sou Deus. Eu estou em todo canto, está toda hora, em qualquer momento. Não estou. Eu vou analisar a situação, vejo a periculosidade das coisas e vou distribuindo o que eu tenho no que eu posso. Aí você vai atrás do dono do ônibus, sobrou para o senhor mesmo. Por que o senhor não tem esse negócio seguro? Fica esse povo aí entrando, roubando todo mundo. O que não sai, o que não para de sair no jornal é isso. Todo dia tem uma notícia que alguém sofreu um arrastão num buzu. Aí o dono vai dizer assim, querido, isso não é risco da minha atividade. Como assim? Não é porque reiteradamente você está sendo assaltado que a minha atividade tem por isto um risco. O fato de eu transportar pessoas não tem por risco o assalto. Então, eu não sou responsável por este assalto. Você vai perder o iPhone de 84 parcelas, vai perder outro que você comprar por 112. Por quê? Porque quando eu vou exercer a atividade, eu pondero e vejo dos riscos que ela tem. Eu boto na ponta do lápis. Rapaz, isso aqui pode me dar um prejuízo. Vai valer a pena? O custo-benefício vale a pena? Se fosse de outra forma, você ia ter aí os ônibus tudo com detector de metais. Com aquelas portas infelizes que você passa e para. Só falta tirar a roupa toda para conseguir entrar no banco, né? Tem que tirar tudo. Eles travam você em tudo. O ônibus tinha que ter toda essa segurança, porque seria risco da atividade dele. Situação que ocorreu. Teve o caso do menino que em São Paulo, o bichinho, ele entrou no shopping, foi ao cinema lá e fez o paredão. Atirou em todo mundo. Uns morreram, outros saíram feridos e outros, graças a Deus, não era o dia, ficaram bem. As famílias indignadas fizeram o quê? Entraram com ação contra o shopping, querendo reparação. O que foi que o tribunal entendeu? Não, querido, não é risco da atividade. Quem tem um cinema no shopping está esperando que alguém entre com a metralhadora na mão para matar todo mundo, filho. Embora a gente esteja um mundo meio doido, ainda não é risco dessa atividade. E realmente o shopping não foi responsabilizado. Então vocês precisam saber fazer essa análise. Tia, qual é então o outro fortuito que a criatura pode ser responsabilizada? O fortuito interno. Eu estou falando do externo, eu acho que eu troquei, não foi quando eu falei? É o fortuito externo, que não é computado na hora de reparar, porque ele é externo àquela atividade. É o interno que a gente é obrigado a reparar. Tipo andar na rua e ser assaltado. Pois é. Aí depende. Se você tem um policial bem pertinho, A pessoa vai sai na rua 1 hora da manhã. é A situação é previsível que pode acontecer. para uma pessoa, né? Não só o Brasil, não é previsível em qualquer canto mesmo, mas a gente tem. O principal que eu quero lá trazer à memória de vocês é não se condicionar só à perspectiva contratual, mas entender qual é o nexo disso, certo? Bom, então, fazendo aí a troca que não é interno, é externo, vocês entenderem. Vamos aí para a nossa questão. O interno é esse que eu acabei de falar. O interno. O interno, você tem lá, filho, vai começando a lesionar. Se o professor está lesionado, imagine vocês. O que acontece no interno? Eu sei que quem dirige o meu ônibus é uma pessoa, não sei. Por ser uma pessoa, eu também sei que é possível que esta pessoa tenha uma síncope, passe mal, né? Tenha um AVC, fique nervoso, sei lá, tenha uma queda de pressão, tenha um problema de glicemia. É previsível isso. Eu não sei dia, hora e local, mas eu sei que o ser humano está passível disso. Logo, se o meu motorista está ali dirigindo e ele de repente, filho, o negócio sobe pro juízo, papoca as veias dele e ele passa mal, este ônibus bate, vira e faz todo o desastre, os nossos passageiros, eles têm o quê? Um claro direito a ser reparado e quem vai reparar é aquele responsável pela atividade. Por quê? É objetivo. Mas por quê? Porque isso aí é um fortuito interno. Embora ele não tenha como realmente prever para evitar, ele sabe que é possível ocorrer na atividade dele. Então, ele é vinculado ao dever reparatório por causa dessa situação. Certo? Bora cá. A gente estava onde? Na 28? Foi, né? Então, um ônibus da empresa A que realiza transporte rodoviário de pessoas
em estrada próxima à Aparecida de Goiânia, transportando 30 passageiros, sofreu um acidente por culpa exclusiva do motorista do caminhão, que trafegava na via de mão dupla em posição contrária ao ônibus. No acidente, houve 5 vítimas fatais e diversos feridos. Nesse caso, a responsabilidade civil da empresa transportadora em relação aos passageiros é A, subjetiva, pois depende da comprovação de dolo ou culpa da transportadora. Não, eu sei que você está dominado pelo nosso contrato, mas se você for falar pelo nosso entendimento nesse fortuito interno, ela responde, é risco da atividade dela. Então não é subjetivo, não interessa se ela estava afim que isso acontecesse, se ela tinha contribuído para aquilo acontecer, o fato é que se deu e é risco da atividade, acabou. Papum, filho, assina o cheque que é você que vai pagar. Ela é subjetiva, podendo ser excluída a responsabilidade civil apenas em caso de força maior. O erro da assertiva é porque não é subjetiva. Certo? Tia, e se for... Olha como a questão foi esperta com você. Ele falou assim, olha, subjetiva, podendo ser excluída a responsabilidade apenas em caso de força maior. O que é irresistível, lembra que eu falei? E a divisão está no caso fortuito e não na força maior. Se for força maior, teremos a isenção da responsabilidade. É uma excludente de responsabilidade a força maior. Lembre do nosso querido Moreno Alto. É irresistível, amor. Então não adianta, você não tem como evitar aquilo. Mas quando eu falo em caso fortuito, você vai ter essa divisão. A letra C, objetiva, podendo ser excluída por culpa exclusiva de terceiro. Também não, porque é fruto da atividade. Letra D, objetiva, não podendo ser excluída por culpa exclusiva de terceiro, cabendo à transportadora apenas pedido de regresso. E aí eu já dei os artigos, né? 735, 734, súmula 187 do STF. Respira, amor, respira. Inspira, vamos? Tá bem aí, tá bem aí. Não, 29 agora. Menor de 17 anos, coisa boa, vai falar dos meus pequenininhos. Por culpa, lesiona a pessoa capaz, causando danos materiais. Reside com o pai e é órfão de mãe. Eu não entendi o porquê desse, né? Reside com o pai e é órfão de mãe. Bora lá. Considerando que o menor não é emancipado, ele, jamais responderá pelos prejuízos por ser incapaz. Querido, tira o desengano dos olhos. O menino não tem juízo, não sabe o que está fazendo. Pois é, eu só lamento. Vai pagar. Oi. Oh, meu Deus. 29. Bora cá. Repare. É comum você dizer, o menino não tem juízo. Vai chamar o pai dele, vai chamar a mãe dele. É verdade, não tem juízo mesmo não. Mas o pai e a mãe tem menos ainda. O que é que acontece? A lei vai atribuir a estes pais uma responsabilidade. Eles são responsáveis por guardar, cuidar, certo? E dirigir a vida desse filho. Se esse menino, ele provoca um dano a terceiro, nós vamos ter, porque a lei de forma prévia atribui a estes pais uma responsabilidade, e aí é o que a gente chama, né, da responsabilidade objetiva. Isso não é encarceramento de você, de ninguém. A responsabilidade objetiva é, olha, dado a circunstância, o que nós prevemos aqui é que se essa criança cometeu um ilícito, é porque, certamente, quem é responsável por ela não está cuidando como é para cuidar, não está reparando, não está vigiando, não está pastorando o menino, certo? Então, isso é que traz a responsabilidade dele de forma objetiva. Mas isso não quer dizer que ele não possa se desincumbir desta responsabilidade. E aí, cuidado, porque muitos se enganam com a perspectiva, porque vão para o CDC, e aí quando vão estudar CDC, que escuta a tal da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, né? Pronto, tá amarrado, tá lascado, tá ferrado, vai pagar e acabou. Não, cuidado, eles também têm a opção
de apresentar lá as excludentes e não ser obrigado a reparar. Então, bora lá. O que é que vai acontecer? O pai é chamado para saber o que aconteceu com esse menino. O pai vai dizer, olha, o menino se escapuliu das minhas vistas. Escapuliu, eu não vi. É menino, sabe como é menino, né? Eu sei, mas o escapulimento dele aí trouxe um negócio bem pesado pro outro. Quebrou o carro, tacou a pedra, fez desgraça no carro do outro. Como é que se dá a reparação? O pai vai ser obrigado a indenizar. Por quê? Porque é o responsável direto. Mas ele é responsabilizado dentro de uma medida. É o que nós chamamos de limite humanitário. Tia, o que é isso? Nós temos outra exceção no que chamamos aí de reparação integral. O dano é reparado, né? Tem que ser a reparação na extensão do dano? Pois é. O pai vai ser obrigado a pagar? Vai. Mas na medida do quê? Desse limite humanitário. Ele não pode se desfazer de seu patrimônio a ponto de lhe colocar na condição de miséria, em que nem ele vai se sustentar, nem vai sustentar o ser humaninho que provocou o ilícito. Beleza, tia, entendi. Mas se o pai, dentro desse limite humanitário, não consegue pagar todo o prejuízo, o prejuízo foi 50 mil, o pobre do pai juntou aqui, juntou ali, conseguiu pagar 30, tem 20 mil pendentes. O que é que acontece? Vamos para o patrimônio do ser humaninho. Vale, tia, o menino vai ter dinheiro? Pode ter, filho. Pode ter. Olha, eu posso ter ali o seu filho tendo sido contemplado como uma herança, né? Avó, avô, padrinho, deixou a herança para o menino. Eu posso ter esse filho contemplado com a bondade do pai. O pai, não sei porquê, compra um apartamento de 700 mil reais, 750 mil, mas aí bota, vou dar para você, meu filho, né? O bichinho lá, 6 anos de idade, tem um apartamento de 750 mil. Se vier um processo atrás do pai, tenho nada. Tenho nada. Não tem um teto para morar. Quem tem é meu filho. Olha, bichinho, com 6 anos, comprou, sozinho. Tá entendendo, né? Eu posso sim chegar à condição deste menino ter patrimônio. Um menino trabalha, ele pode ter oferir algum tipo de lucro. Cuidado para não trazer aí nesse trabalho a perspectiva da emancipação. Não é esse o ponto. Eu quero que você entenda que há situações em que essa criança pode sim ter patrimônio. E aí o que acontece? Digamos que o menino é cantor, como eu sou cantor, lindo. Só tem 6 anos, não tem como ser emancipado nunca, né? Nesse aspecto. E tem patrimônio. Então, vem para o patrimônio do menor. Vai executar lá o restante do dever reparatório, os outros 20 mil do patrimônio do menor. Resumo da ópera. Esse menino, este incapaz, ele responde de forma mitigada, porque primeiro vai passar pelo pai, atendendo o limite humanitário, para daí, subsidiariamente, vir para um possível patrimônio desse menor, também atendendo o limite humanitário. Não vai tirar do pivetinho tudo o que ele tem. Não pode, não convém, não para esse tipo de reparação. Entenderam? Então, a criança responde? Responde. O incapaz responde? Responde. Como? De forma mitigada e subsidiária. Aí vamos para a grande charada da linha. Papai pagou, filho. Seu pai pagou a indenização do seu irmão. Pagou, viu? Olha para mim. Papai pagou a indenização da estripulia do irmão. Chegou a hora... Não é bom esse exemplo porque é meu pai. O seu pai pagou a indenização aí do seu irmão. Chegou a hora do seu pai cantar para subir. Olha como a pessoa subir bem, né? Cantar para subir. Vai dessa para melhor. Chegou na herança, vamos fazer a partilha. O que é que acontece? Você, filhinho, vai ter abatido do seu quinhão aquilo que papai pagou em vida a título de indenização pela sua estripulia. Mas, enquanto este fato não se der, paizinho não pode. Revirou os beijos. Oh, é tão triste com a história. Presta atenção. Enquanto vida tiver, papai não pode vir regressivamente contra o patrimônio do filho. A lei não permite. E só não permite pai e mãe ascendente. O pai não pode vir regressivamente para reaver a indenização que ele pagou a título de danos que o filho cometeu por ato ilícito. Não pode reaver do filho essa diferença. Agora, se eu for um tutor, se eu for um curador, pode. Tio que é tutor. O tutor, filho, é aquele ser humano que vai ali estar respondendo, guardando, cuidando de um
uma criança que não tem aí, ou é órfão, ou ele não é órfão, mas os pais estão destituídos do poder familiar. E essa criança precisa ter aí a representação de alguém, ele não está apto para usar essa vida civil. O tutor tem esse papel. Agora o curador, tia, você está com algum tipo de comprometimento. Pode ser até um comprometimento permanente e que pode, inclusive, prejudicar aí a sua manifestação de vontade. O curador vai tratar desse aspecto. A pessoa tem algum tipo de comprometimento que o impede de se manifestar de forma plena. Então, vai atender também esta pessoa só no que ela necessita. Essas duas pessoas, tutor e curador, podem sim reaver o que eles pagaram a título de indenização por atos ilícitos praticados aí por danos, né, decorrentes dos atos desse incapaz ou deste menor. Tudo bem? Então vamos cá, questão, né? Era a questão 29? É. Thaís, eu passei certo, né? Passei. Posso caminhar? Seguindo. Jamais responderá pelos prejuízos por ser incapaz. Falso, artigo 928 do Código Civil. B. Responderá subsidiariamente pela totalidade dos prejuízos, caso o pai não disponha de meios suficientes. Falso, porque ele não responde na totalidade se ele não tiver. O limite humanitário se aplica para o pai, o limite humanitário se aplica para o menor. Se aplica para o incapaz, só vai até o limite daquelas forças, para que ele não se torne aí também numa condição de miséria e não tenha condição de ter o seu patrimônio ou de se manter, se assim o for, certo? Então, o que torna essa questão falsa é isso. Letra C. Responderá subsidiariamente e equitativamente pelos prejuízos, caso o pai não disponha de meios suficientes. É essa, letra C. Artigo 928, 932, 933 do Código Civil. Letra D. Responderá, vamos para cá. Responderá solidariamente pela totalidade dos prejuízos. Só responde solidariamente pela totalidade dos prejuízos se a gente tiver aqui um menor que foi emancipado por outorga dos pais. Então, o papai chegou lá e decidiu, filho, vai, você está livre. Pega o beco, filho, faça da sua vida o que você quiser. E aí ele faz, carrega papai junto. O pai responde juntamente com o filho, nessa nossa emancipação por outorga, que é a mera deliberalidade. Quando eu vou fazer a emancipação de outorga, ela é via o quê, tia? Via cartório. Quando eu vou fazer uma emancipação porque a criança consegue se manter, eu faço como? Você prova apenas que os rendimentos dela. Agora, se a criança quer casar, desconfia, que era o caso desse um povo aí, que eu falei rapidamente aqui, conhecido nosso, queria casar, e a pessoa não tem como, tem 17 anos, precisa do quê? Conhecimento judicial. Agora, tia, ele precisa do conhecimento judicial para ficar emancipado? Não. O conhecimento judicial é para que os pais autorizem o casamento. Então, não é a emancipação que acarreta a leitura ou a necessidade de conhecimento judicial, mas sim a condição do casamento. Porque eu já vi questões que eles colocam para você saber, para você distinguir. É uma emancipação via cartório? A emancipação tem que ser judicial? Faça aí a distinção, certo? Da situação. 30. Oi, parabéns os que chegaram até aqui, tu já está orgulhoso. Eita. Não, só disfarça, deixa para eu ficar de costas para você. Presta atenção, menino. Tira essas amarras, menino. Dura, mas tá aí. Bora lá para 30. Considerando que o menor foi emancipado por ato voluntário do pai. O filho... brincadeira, né? O filho responderá sozinho pelos prejuízos? Não. Sim. Passei. Não. O pai e filho responderão solidária e equitativamente pelos prejuízos? Só para ser cantiga, né, de grilo, repetir a mesma coisa, captar a mensagem. Nós temos aí também, anotem para mim, aliás, anotem para vocês, enunciado 41 do CJF. E temos o artigo 5º
parágrafo único, inciso 1 do Código Civil, que vai aqui nos mostrar a situação de emancipação. Deixa eu ver se tem uma coisa interessante nas nossas outras alternativas. Artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1. Certo? Não, tenha fé, calma. Calma, a direção me chamou ali, tenha fé, calma, calma. O pai responderá sozinho pela totalidade, só se ele tivesse dinheiro, né, para isso. O pai e filho responderão solidariamente, também não, só na emancipação por outorga. E o filho responde sozinho, mas equitativamente, também não. Espera aí que a gerência está me chamando. Tá chamando? Não ouvi, não. Posso ir? Posso ficar? Faço o quê? Posso continuar? Não diga não, não. Não aguenta. Vão com Deus. Titia ama. Amanhã estamos juntos e misturados. Tchau. Crianças de casa. Minhas crianças de casa. Cheiro, amanhã a gente está junto e misturado de novo.